Olá pessoal do terceiro ano do ensino médio, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Greco e na aula de hoje nós vamos analisar um pouco sobre os meios de transporte e as suas características. Vamos analisar meio de transporte por meio de transporte com relação às características e as necessidades de cada um, ok? Bom, meios de transporte, inicialmente, a gente vai analisar como o seguinte aspecto. Eles respondem pelo transporte de mercadorias, pessoas, animais e matérias-primas, tá? Essencialmente, nós temos 5 meios de transporte mais utilizados mundo afora, tá? Rodoviário, ferroviário, aquaviário, tá? Que no caso do Brasil, ele responde pelos transportes, tanto transporte oceânico como transporte nos rios do nosso país, ok? Dutoviário e o transporte aeroviário, ok, pessoal? Bom, inicialmente, analisando com relação ao transporte rodoviário, existem algumas características que nós temos que prestar atenção, porque elas são tanto positivas quanto denotam não um aspecto negativo, mas uma necessidade de maior implementação, de maior investimento. Vamos analisar rapidinho aqui, ó. O transporte rodoviário, ele é um dos transportes mais versáteis se a gente pensar no transporte rodoviário nas áreas urbanas. E aí a gente tem a questão de comparar, né, o transporte urbano com o transporte rodoviário. Se nós pensarmos no transporte urbano e no transporte interurbano ou interestadual também, né? Se a gente pensar no transporte urbano, o transporte rodoviário, ele mostra a sua maior versatilidade, principalmente quando você utiliza veículos de pequeno porte, como automóveis e até motocicletas. No caso aqui nas imagens, a questão dos entregadores, né? A questão do delivery hoje em dia, mais ainda hoje em dia, está muito disseminado, né? Entretanto, essa versatilidade ela não se verifica tanto assim quando você analisa o transporte urbano, o transporte rodoviário nas áreas interurbanas, transporte de cidade para cidade ou de estado para estado, né? Mas você vai pensar, professor, como que não vai ser versátil se a gente tem tantas rodovias, tantas áreas do país interligadas pelas várias rodovias, sejam elas federais ou estaduais? Bom, na verdade, existe sim uma grande capilaridade das rodovias pelo país afora. Entretanto, potencialmente falando, o transporte rodoviário ainda necessita de várias alternativas, de vários investimentos para que ele se torne mais versátil, mais atrativo, né? E nesse sentido, a gente vai pensar em duas questões. Uma, o transporte rodoviário, ele ainda é um dos mais poluentes. Por que isso? Se você pensar, primeiro, nos grandes centros, o transporte em massa de pessoas é feito por ônibus coletivos, né? As frotas, salvo algumas boas exceções, as frotas de ônibus, elas padecem, né, sofrem com uma ausência de manutenção tão frequente assim quanto seria necessário. O que acontece? Como a manutenção, às vezes, não é feita com a frequência que é preciso, muitas vezes esses ônibus emitem muita quantidade de dióxido de carbono, não é? E aí o que acontece? Você tem uma questão que, como você vai ter muitos ônibus para atender a uma demanda crescente da população, né? A emissão de poluentes, como resultado desse processo, é bastante significativa, o que causa um transtorno bastante considerável e preocupante nas grandes cidades, tá? Se você trouxer essa análise para as áreas interurbanas ou interestaduais, né, as rodovias, né? Você leva para a mesma lógica, você usa a mesma lógica de pensamento. Por quê? Aí, no caso, a gente vai priorizar transporte de cargas, né? Esse transporte de cargas, para que ele seja um transporte que compense o custo, ele vai ter que ser feito utilizando-se de vários caminhões, né? Porque você vai pensar, um caminhão carrega toneladas de vários produtos, mas ainda assim, o que um caminhão isoladamente transporta não justificaria, por exemplo, o investimento em uma safra de grãos, por exemplo, tá? Então você tem que ter muitos caminhões, estradas afora, né, para que realmente seja compensatório essa utilização.
E aí, vários caminhões na estrada, alguns com manutenção em dia, mas principalmente quando se trata de caminhões de motoristas autônomos. Às vezes a manutenção não vai estar tão frequente assim ou tão bem feita, né? E aí, de novo, a questão da emissão dos poluentes, penalizando muito aqueles que trafegam pelas rodovias. E, por final de análise, né? O meio ambiente como um todo, né? Nesse mesmo aspecto, nós vamos considerar o transporte rodoviário como um dos transportes com o maior custo operacional. E aí a gente analisa não só as questões referentes à emissão de poluentes, né, mas também a questão da necessidade de, por exemplo, nas rodovias, muitos caminhões, a manutenção, como eu já falei, se ela não for bem feita, ela pode gerar, por exemplo, no meio de uma viagem, a quebra de um veículo. E aí esse veículo, ele impossibilitado de concluir sua jornada, de concluir a entrega, ele vai gerar uma cadeia de prejuízos. Por exemplo, o caminhoneiro ou a empresa transportadora vai ter custo para reparar aquele caminhão, né? Aquela mercadoria, se ela tiver a sua entrega atrasada, dependendo do tipo do produto, ela não pode mais ser entregue. Vamos supor que seja um caminhão frigorífico, né? E aquela mercadoria não pode ficar parada porque ela pode se perder, né? Estragar, né? E aí é um acúmulo de prejuízo, porque além de não cumprir o prazo previsto, aquela mercadoria ela vai estar inservível. Então, muito provavelmente, o destinatário final vai se recusar a recebê-la. Ou seja, tudo isso é um acúmulo de custos, tá? Outra coisa, quem vive dessa atividade tem como principal remuneração o que ele recebe em fretes, né? O frete que é o valor que você recebe por fazer um determinado deslocamento. Muitas vezes, quando você tem uma infelicidade, o azar de ter um dano no seu caminhão ou pneus estourando, qualquer coisa, né, que acabe resultando em custo para você, aquele frete que você recebe passa a não ter tanto valor prático assim, porque muito do que você recebe no frete você gasta com aquela manutenção emergencial que você foi forçado a fazer, né? Vale dizer também, não está no slide aqui, mas é um ponto importante a se dizer, que o transporte rodoviário é um dos transportes mais sujeitos à ocorrência de acidentes. Acidentes que podem resultar em danos apenas materiais, mas frequentemente, infelizmente, a gente vê perda de vidas humanas nesses acidentes, tá? E, bom, mais um ponto relativo ao custo, né? Se você tem um acidente, aí o custo vai lá para cima e o lucro praticamente inexiste nessa situação. Ok, pessoal? Bom, a gente analisando um outro tipo de transporte, o transporte ferroviário, a gente percebe que algumas características dele fazem com que ele figure como um dos transportes mais relevantes, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Porque, vejam bem, o transporte ferroviário ele tem alto custo de implantação. Sim, é uma realidade. Para você construir uma rede férrea, para você fabricar uma locomotiva, os vagões, o custo ele é relativamente alto. Contudo, ele tem uma manutenção que não é cara, é uma manutenção barata. Então, costuma-se dizer que um investimento em um complexo ferroviário, ele se paga facilmente ao longo dos anos, também pelos seguintes aspectos. O transporte ferroviário, ele se adapta melhor ao relevo, tá? Então, por exemplo, você consegue acessar áreas de relevo mais acidentado, por exemplo, onde você teria mais dificuldade para acessar se fosse, por exemplo, com o transporte rodoviário, ou você não conseguiria chegar, tá? Por exemplo, quando você vai ter a abertura ou a ampliação de uma rodovia, né, duplicação, por exemplo, muitas vezes você tem que interferir no relevo daquela região, por exemplo, fazendo uma implosão de pedras muito grandes, né? Você tem que praticamente acabar com uma elevação, tá? Então você tem que fazer muitas interferências no relevo para poder passar uma rodovia ali e isso acaba aumentando consideravelmente o custo, né? No transporte ferroviário, isso já não acontece com tanta frequência. Exatamente pela sua característica, ele é um transporte mais
mais lento, através das linhas férreas, esse transporte ele consegue se adaptar mais facilmente a esse relevo. Por isso que a gente comenta aqui, comparativamente, você consegue acessar mais regiões de um país, né, do que o transporte rodoviário, tá? O transporte ferroviário também ele é pouco poluente. Aí você vai pensar assim, nossa, mas eu lembro, quando eu escuto falar de transporte ferroviário, eu lembro daquelas cenas, daquelas locomotivas soltando aquele canudo de fumaça, aquela fumaça preta e tal. Sim, bora lá, ok. Só que, comparativamente, de novo, comparando com o transporte rodoviário, você precisa de menos locomotivas para transportar muito mais cargas do que você teria necessidade de caminhões nas rodovias, por exemplo. Tá? Então, uma locomotiva, ela faz facilmente o trabalho de, vamos dizer, no mínimo 30, 40 caminhões. Tá? Então, você tendo uma locomotiva com vários vagões anexos a ela, numa ferrovia, você deixa de precisar de 40, 50 caminhões na estrada. Então, por esse aspecto, comparativamente, o transporte ferroviário ele chega a ser menos poluente. E mais um ponto, pelo mesmo motivo que eu falei aqui, o transporte ferroviário ele é mais eficiente. Se uma locomotiva, se uma composição, locomotiva e vagões, ela transporta o equivalente a 40, 50 caminhões, eu posso entender também que esse transporte ele é mais eficiente, ele tem um resultado mais vantajoso, mais econômico, o que acaba resultando também em uma redução de custos, ok, pessoal? Bom, vale lembrar que, especificamente no caso do Brasil, o transporte ferroviário, ele deixou de ser o principal transporte, o principal meio de transporte utilizado, devido a uma opção na época do governo de Juscelino Kubitschek, né, do presidente Juscelino Kubitschek, em 1956, quando ele, para atrair investimentos internacionais para o Brasil, para diversificar, para modernizar a nossa indústria, acabou atraindo indústrias montadoras de automóveis. Então, se ele atraiu montadoras de automóveis, ele teria que criar condições para que aqueles automóveis que estavam sendo fabricados pudessem ser comercializados. E a partir de então, o governo brasileiro intensificou a criação ou expansão de rodovias, ok? Só para ter uma explicação de por que o transporte ferroviário deixou de ser o principal no nosso país. Beleza, pessoal? Seguindo, a gente vai analisar o transporte aeroviário, que é um transporte que prioriza o transporte de pessoas, né? Transporte de pessoas e de algumas cargas, mas uma seleção bem específica de tipos de cargas. Normalmente são cargas que precisam de uma maior urgência para se chegar ao destino final, né? São, por exemplo, cargas de alta complexidade tecnológica, né? Ou até mesmo cargas assim de valor humanitário. A gente tem que lembrar que o transporte de órgãos, né, para o transplante é feito, e muitas vezes, pela via aérea, né? Bom, o transporte aeroviário, ele tem contra si a característica de ter altos custos operacionais. Por quê? Não somente a fabricação dos aviões, a criação e manutenção de aeroportos, tudo isso é bastante caro, né? Como também a capacitação das pessoas que vão atuar nesse transporte. Então, a tripulação dos aviões e dos helicópteros, né, tem que ser muito bem treinada. Isso depois também vai ter que gerar uma remuneração muito boa para essas pessoas. Então, percebam, como tudo que eu estou falando aqui já gera só aumento de custo. Tá? Outra coisa, os padrões de segurança, eles são extremamente rigorosos e exigem também, por parte dos gestores dos aeroportos, um investimento muito alto em tecnologia, em sistemas de monitoramento, de rastreamento, né, de controle de tráfego aéreo. Então, tudo isso que eu falei são situações em que o custo invariavelmente vai aumentar, né? Porém, o transporte aéreo, aí falando a seu favor, ele é um dos meios de transporte mais ágeis de que se tem notícia, né? Levando-se em conta também que ele é um meio de transporte dos mais seguros. A gente vai ter que fazer uma análise no seguinte aspecto. Tudo bem, quando acontece um desastre aéreo, quando cai um avião,
normalmente ele é fatal e normalmente é fatal para todos que estão naquele avião. Contudo, a gente tem que lembrar que para cada acidente aéreo, a gente tem vários, milhares pousos e decolagens acontecendo mundo afora sem nenhuma intercorrência, tá? Então, por isso, ele figura como o mais seguro. Falando sobre o transporte aquaviário, ele é adotado para transportar mercadorias e pessoas, ele tem um bom custo-benefício, na mesma lógica do transporte ferroviário. A criação, a construção de um navio, ela é cara, a manutenção de portos é cara, tá? A criação, a construção e equipamento dos portos, tá? Isso é caro. Mas, ao longo do tempo, a manutenção ela é relativamente barata e dada ao potencial, ao grande potencial de transporte de cargas, o transporte aquaviário ele acaba sendo um transporte bem mais em conta, tá? Eficiente, bom custo-benefício. Pouca emissão de poluentes, né, no transporte aquaviário, seja nos oceanos ou seja também nos rios, no caso do Brasil, né? Alto potencial turístico realmente é uma grande alternativa para você fomentar, para você potencializar o turismo na sua região, né? No caso do Brasil, por exemplo, nosso litoral é uma fonte quase que inesgotável de turismo, né? E é um bom nicho de mercado para se investir no transporte aquaviário. Tem boa capilaridade, você consegue acessar muitas áreas através do transporte aquaviário, né? E o custo, ele não é dos mais baixos, mas também não é dos custos mais altos de se operacionalizar, tá? Então, é também bastante interessante, até se você pensar na grande capacidade de carga desses navios. Ok, pessoal? Bom, falando agora sobre esse tipo de transporte dutoviário, tá? Transporte por dutos, por canos, por gigantescos canos, tá? Ele é utilizado prioritariamente para se transportar matérias-primas, tá? Então, óleos, gases, minérios, tá? Materiais mais brutos, tá? Pouquíssimo processados ou nem processados, tá? Bom, temos como destaque o gasoduto Bolívia-Brasil, que é o maior gasoduto da América Latina e interliga esses dois países, tá? Ele conta com uma grande capilaridade, ou seja, através dos dutos você consegue acessar áreas remotas de um país, de uma região qualquer que seja ela, ok? Bom, a implantação desse sistema é uma implantação cara? É, porém, como é uma implantação que não vai necessitar de muita manutenção, de manutenções tão intensas assim, é um tipo de transporte que também, ao longo do tempo, vai se pagar facilmente, vai compensar, no final das contas, o investimento feito. O retorno, né, da utilização desse tipo de transporte é um retorno muito interessante, muito viável, economicamente falando. Ok, pessoal? Bom, vamos analisar agora um pouquinho esse exercício aqui para a gente fixar. R$1 trilhão. É este o valor que o Brasil precisa investir em infraestrutura de transportes até 2030 para se equiparar ao padrão de países como Rússia e Austrália. A conclusão é de um estudo do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP, assinado pelos professores Cláudio Tavares de Alencar e João da Rocha Lima Júnior, com o mestrando Flávio Abdala Lage, apresentado no final da semana passada, da 14ª Conferência Internacional de LARES, Latin American Real Estate Society, tá? Bom, isso aqui foi lá em 2015, então, tá? Aliás, 2014. Bom, o desenvolvimento dos países depende da estruturação dos territórios para difusão e distribuição de cargas, mercadorias e pessoas. O próprio sistema capitalista, em sua conjuntura embrionária, só conheceu o seu inicial desenvolvimento e expansão a partir da estruturação técnica de um importante sistema de transporte, que foi as caravelas de longo alcance no século XVI, quando os europeus investiram nas caravelas e decidiram sair do seu continente para explorar outros, e aí iniciando aquele processo de colonização que a história tão bem trata para a gente, né? Aí sim, o desenvolvimento dos sistemas de transportes mais abrangentes, né, teve início. Ok, pessoal? Respostinha, então, letra C. E com isso, a gente conseguiu analisar, conhecer os diversos modos de transporte, modais de transporte, né, existentes, suas particularidades e suas aplicações, ok? Grande abraço, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.